Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Você está assistindo o canal da TV Damásio no YouTube. Uma grande alegria, uma grande satisfação tê-lo aqui conosco neste projeto de aulas especiais em que, mais uma vez, trazemos um tema importantíssimo, um tema atual, um tema da ordem do dia, em profundidade, com profissionais, na verdade, experientes. Hoje, tratando de um tema que você sabe aqui, só tem na TV Damásio. Medidas protetivas de urgência e aspectos práticos da Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340 de 2006. Para tanto, foi convidada, para nossa alegria, para nossa satisfação aqui do Damásio Educacional, aquecendo e pronto o nosso convite, está conosco a doutora Giovana Cardoso Romano. Olá, doutora Giovana, tudo bem? Tudo bom, professor Zaquimi? Gostaria de desejar uma boa tarde a todas e todos que estão aqui para ouvir um pouco sobre esse tema, agradecer o interesse de todos nesse tema, agradecendo mais uma vez a parceria e o convite feito por você e o espaço concedido aqui pelo Damásio, para a gente estar compartilhando os aspectos agora práticos da Lei Maria da Penha, e também gostaria de aproveitar essa oportunidade para agradecer também ao Dr. Maurício Januzzi, pela confiança na minha pessoa e no meu trabalho, para desempenhar a função de presidente de duas comissões na OAB do Butantã, da Comissão da Jovem Advocacia e a Comissão Especial de Estudos sobre Violência Doméstica, que é hoje o que nós vamos tratar aqui. Dizendo que é uma honra, em tantos momentos, poder ser a voz de tantas pessoas. Muito obrigada. Muito bem, doutora Giovana Cardoso Romano, que fará esta apresentação eminentemente prática com relação à questão da Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340 de 2006. A doutora Giovana Cardoso Romano, ela é bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, ela é advogada, né, aqui em São Paulo, mas tem advocacia, portanto, também em todo o país, presidente da Comissão da Jovem Advocacia da Subseção Butantã, da Seccional Paulista, da Ordem dos Advogados do Brasil. E também, nesta mesma subseção, preside a Comissão Especial de Estudos sobre Violência Doméstica e Familiar contra a mulher. E é uma alegria, uma satisfação, posso dizer para todos vocês que nos assistem, a doutora Giovana Cardoso Romano, ela foi nossa aluna aqui no Damásio Educacional, nos cursos preparatórios para carreiras jurídicas, e é um orgulho, uma satisfação poder trazê-la aqui, já não é a primeira vez, né? Portanto, trazê-la novamente aqui para os estudos Damásio, no Damásio Educacional, neste projeto de aulas especiais. E vai falar, repetindo, portanto, o tema mais uma vez para todos, medidas protetivas de urgência e seus aspectos práticos da Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340 de 2006. Mas antes de passar a palavra à doutora Giovana Cardoso Romano, ela fez aqui um agradecimento ao doutor Maurício Januzzi Santos, agradecimento que eu também quero aqui reiterar, doutor Maurício Januzzi Santos, parceiro aqui do Damásio Educacional, né, com vídeos, com aulas também nesse projeto de aulas especiais, uma alegria, uma satisfação poder me referir ao presidente da subseção Butantã da UAB Seccional de São Paulo, nesta gestão, na gestão 2019-2021. Um grande abraço, doutor Maurício Januzzi Santos, e eu posso dizer também, doutora Giovana, um agradecimento se dá em razão da confiança que também teve no nosso trabalho, porque eu presido na subseção Butantã, né, atualmente a Comissão do Acadêmico de Direito. Então, é um agradecimento duplo da doutora Giovana e também meu, portanto, nestas palavras, um grande abraço ao amigo Maurício Januzzi. Doutora Giovana Cardoso Romano, passo, portanto, em definitivo a palavra para a sua apresentação. À vontade. Bom, muito obrigada, doutor Zaquimi. Boa tarde a todos e todas. E apenas para contextualizá-los, no nosso primeiro encontro, que foi realizado na quinta-feira da semana passada, nós tratamos sobre os aspectos gerais da Lei Maria da Penha, falamos um pouco do contexto histórico em que foi elaborada, tanto no âmbito nacional como no âmbito internacional. Falamos sobre os requisitos para a aplicação da Lei Maria da Penha,
ser do gênero feminino, a ocorrência de uma das violências, seja ela violência física, psicológica, moral, patrimonial ou sexual, em um dos âmbitos previstos no artigo 5º, no âmbito da unidade doméstica, no âmbito da família e no âmbito do relacionamento íntimo de afeto. Finalizamos o nosso último encontro falando um pouquinho de como acontece o ciclo da violência dentro de um relacionamento. E hoje nós vamos tratar, como o professor Zakimi já colocou aqui para nós, sobre os aspectos mais práticos da Lei Maria da Penha. Vamos começar a falar um pouquinho sobre as políticas públicas, e dentro aí dessa questão das políticas públicas, falar um pouco sobre as DDMs. Vou dar um exemplo aqui de como que funciona no estado de São Paulo, mas vocês podem fazer a pesquisa também no seu estado, porque essa rede de enfrentamento, ela tem que estar presente em todos os níveis e esferas de governo. Além disso, nós vamos falar sobre as medidas protetivas de urgência em âmbito geral e também as especificidades de cada uma delas, e vamos finalizar a explanação de hoje falando sobre o único crime previsto na Lei Maria da Penha. Então, vamos começar agora falando sobre as políticas de enfrentamento à violência doméstica e familiar, que vai culminar aí na criação das delegacias de defesa da mulher. Então, como eu disse no nosso último encontro, o Brasil, ele assumiu, no âmbito internacional, o compromisso no enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, quando da ratificação da Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, em 1994, essa convenção ela é conhecida como CIDO, e também com a Convenção de Belém do Pará, de 1994, que tem como objetivo principal a implementação de políticas públicas, uma série de orientações, vamos dizer assim, de como devem ser implementados esses serviços para o atendimento de mulheres em situações de violência. Nesse sentido, também foi editada a Lei Maria da Penha. E o que se percebeu com o passar do tempo? Que para o enfrentamento efetivo dessa espécie de violência, era necessário um envolvimento entre todas as esferas de governo, ou seja, um conjunto articulado de ações afirmativas em todos os níveis de governo para o combate e o enfrentamento da violência doméstica. E aqui eu vou chamar a atenção para vocês para alguns artigos e o porquê também, o motivo deles serem incluídos na lei e como que deve acontecer, na verdade, esse atendimento da mulher. E por que eu digo isso? Sou advogada e, enquanto advogados, e independente da função que vocês forem ocupar com o decorrer do tempo, muitas vezes, nós, enquanto advogados, somos ali a ponte para entender o que está sendo implementado e o que não está sendo, até para auxiliar na implementação de políticas públicas. Então, por isso que eu chamo a atenção para esse aspecto agora. O artigo 8º, ele prevê uma série de ações que podem ser tomadas por parte do Estado, do município, para se organizar e fazer o atendimento dessas mulheres. O primeiro deles é a integração entre o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública, as áreas de segurança pública que recebem essas mulheres muitas vezes para esse registro de uma ocorrência, os instrumentos, os equipamentos da assistência social, saúde, educação, trabalho e habitação. E por que a importância de existir esse enfrentamento e essa, na verdade, integração operacional no enfrentamento da violência doméstica? Essa mulher, ela pode ingressar no sistema de justiça por diversas formas nesse combate da violência. Pode ser por meio dos sistemas, dos equipamentos da assistência social, como CDCMs, CRMs, que são Centros de Referência da Mulher, os CRAS, os CREAS, ou ela pode se dirigir à Defensoria Pública ou ao GVID, que é o grupo específico do Ministério Público no enfrentamento da violência doméstica. Então, é muito importante que exista uma atuação conjunta desses órgãos para que exista a real proteção dessa mulher. Além disso, existe a previsão, olha, na verdade, o sentido educativo da norma. Existe a previsão nesse artigo 8º
inciso terceiro, de que os meios de comunicação, ao retratarem o papel do feminino, por exemplo, não o retratem em posições de inferioridade, mostrando a mulher como submissa, justamente vislumbrando essa questão educacional, porque muito do que se vê nas televisões, passando em novelas e etc., é justamente o que vai formar o referencial daquela pessoa nos próximos anos. Então, se é naturalizado o papel da mulher sendo retratada dessa forma, inferior e submissa, também o será na vida prática. Então, olha a preocupação em termos de educação e da Lei Maria da Penha ser um instrumento de transformação da realidade daquela sociedade. Além disso, chamo a atenção aqui em específico para o artigo 8º, inciso 4º, que prevê a implementação de um atendimento policial especializado para as mulheres, e em particular nas delegacias de atendimento à mulher. Existe, então, aqui, na verdade, a razão toda de ser da implementação das delegacias de defesa da mulher, e não basta a implementação dessas delegacias. Também é preciso a capacitação dos profissionais que vão receber o registro dessas, ou que vão fazer, na verdade, o registro dessas ocorrências, justamente vislumbrando não revitimizar aquela mulher que já passou por uma situação de violência doméstica, para que ela não sofra uma nova violência quando ela for atendida nessas delegacias, sejam elas especializadas ou não, em decorrência de um atendimento aí defeituoso ou, eventualmente, com pessoas que não são afetas e comprometidas efetivamente com o enfrentamento dessa violência. Muitas vezes, o que acaba acontecendo? Essa mulher, ao invés dela ser acolhida, ela acaba se sentindo ainda responsável pela violência que ela sofreu. Então, é muito importante a capacitação, não só a implementação dessas delegacias de defesa da mulher, mas também a capacitação dos profissionais. E nesse sentido, eu falei aqui para vocês de algumas coisas, até no último encontro, de como funciona na vida real, enfim, e algumas controvérsias que existem. Agora eu posso trazer para vocês um projeto que existe, é implementado, é desenvolvido, na verdade, pela GCM, aqui na capital de São Paulo, que chama Projeto Guardiã Maria da Penha, e que funciona muito bem. Verifiquem se nos estados de vocês existe um projeto equivalente. Esse projeto, ele tem como objetivo prevenir e combater qualquer violência doméstica e familiar contra a mulher, e uma viatura da GCM, sem marcar um horário agendado, nem nada disso, ele se desloca, juntamente com seus agentes, na verdade, até a residência dessa mulher que tem uma medida protetiva em vigência e pergunta como está sendo feito esse atendimento, se a medida realmente está sendo respeitada, e caso não esteja sendo, já é feita a comunicação para o juiz competente em relação a isso. Nesse último mês de maio, também foi anunciado um projeto semelhante a esse, a ser desenvolvido e implementado pela Polícia Militar, aqui em São Paulo. Então, nós vamos acompanhando, e eu espero que seja de muito sucesso também, como é esse projeto Guardiã Maria da Penha, que é desenvolvido pela GCM, e que dá, sim, bastante resultado. Bom, ainda tratando dessa questão de como a mulher deve ser atendida, como devem ser implementadas as políticas públicas, eu vou falar agora para vocês um pouco sobre o artigo 10A da Lei Maria da Penha. Esse artigo 10A ele é bastante importante, porque ele introduziu, no âmbito da Lei Maria da Penha, o depoimento de vulnerável ou o depoimento especial. E aí eu vou explicar um pouquinho para vocês como é que funciona. Justamente por essa questão que eu coloquei para vocês anteriormente, da mulher não ser revitimizada, enfim, buscou-se, vamos dizer assim, implementar uma forma de atendimento dessa mulher nas delegacias, ou mesmo também servindo aqui de paralelo para nós, enquanto profissionais do direito, quando nós fomos fazer esse atendimento da mulher, essa primeira conversa com ela, para auxiliar nessas questões. A inquirição dessa mulher em situação de violência doméstica e familiar,
O ideal, na verdade, o melhor dos mundos é que ocorra por uma equipe multidisciplinar, formada, além da autoridade policial, por um psicólogo, por uma assistente social, por médicos, porque como eu disse, é uma espécie de violência sui generis, então a mulher ela vai precisar de de alguns auxílios, na verdade, para primeiro que ela consiga sair dessa situação de violência e depois para que ela consiga se restabelecer e ter uma vida digna perante a sociedade, conseguindo conduzir todas as questões que são inerentes à vida de todos nós enquanto seres humanos. Então, o ideal é que seja feito por uma equipe multidisciplinar, sempre vislumbrando essa condição da mulher que está nessa situação de vulnerabilidade e visando um atendimento que promova o acolhimento dessa mulher e não esse sentimento de culpa. E como fazer isso? Existe a preocupação que essa mulher ela seja inquirida preservando tanto a sua pessoa como dos familiares e eventuais testemunhas, ainda que indireta, que normalmente a violência doméstica ela acontece num ambiente restrito, apenas ali a presença da mulher e do parceiro ou da parceira, ou que essas testemunhas e familiares tenham que apresentar qualquer declaração ou depoimento, por exemplo, mantendo algum contato visual com este agressor, justamente visando a não revitimização, que esse atendimento não promova, vamos dizer assim, não dispare ali alguns gatilhos mentais que levem a mulher a reviver todas as violências que já foram praticadas em um outro momento, agora que ela está buscando auxílio para sair dessa situação. E eu acho importante a gente pontuar aqui que muitas das mulheres que passam por essa situação de violência, elas não querem a punição do agressor, elas querem simplesmente que essa violência cesse. É apenas isso, ok? Então, pensando em tudo isso que foi implementado nas delegacias de defesa da mulher, essa questão do depoimento especial, depoimento sem dano, justamente considerando que essa violência, ela é praticada no lugar onde essa mulher deveria se sentir mais segura e, portanto, ela seria mais facilmente, ela poderia se sentir ameaçada na presença física do agressor, é que esse depoimento deve ser feito sem qualquer tipo de contato com o agressor, enfim, principalmente nessa fase de inquérito policial. E, como eu disse, como essa agressão ela costuma acontecer sem a presença de testemunhas oculares, ou testemunhas ali direta, que viram os fatos, não as testemunhas do ouvir dizer, mas que efetivamente viram os fatos, é que no momento em que é feito o requerimento da medida protetiva de urgência, a voz, a palavra da vítima ganha um relevo muito importante. Porque não faria, vamos dizer assim, sentido ela estar levando uma ocorrência às autoridades, pedindo ali proteção, porque ela escolheu estar vivendo, ela escolheu viver a vida ao lado daquela pessoa, se aquilo de fato não fosse real, não fosse verdade. Mais informações, eu queria muito discutir bastante sobre essa questão de políticas públicas com vocês, mas em detrimento do tempo que nós temos aqui, eu vou passar para vocês, então, que os artigos, vou me preocupar em mapear artigos para que vocês, aos poucos, consigam manusear a Lei Maria da Penha de uma forma mais tranquila. Essas questões das políticas públicas vocês vão encontrar do artigo 10 em diante, tá bom? E antes de sair totalmente dessa parte de políticas públicas, DDMs e etc., eu vou colocar aqui um slide para vocês, aí eu vou precisar de uma ajudinha. Eu vou compartilhar aqui a tela com algumas informações a respeito das delegacias de defesa da mulher aqui em São Paulo, mas vou retomar o que eu disse no começo. Procurem nos sites oficiais do Estado que vocês encontram para ver se já foi implementado toda essa estrutura e como vocês conseguem se socorrer em relação a ela e indicar para as pessoas. Vamos lá.
Já está compartilhado? Alguém consegue me falar aqui pelo chat? Pronto. Então, vamos lá. Acho que está tudo certo no compartilhamento, correto? Então, vamos lá. No estado de São Paulo, aqui que é onde eu atuo, por isso que estou expondo isso para vocês, existem 138 delegacias de defesa da mulher, sendo 9 dessas delegacias localizadas aqui na capital de São Paulo. Então, eu coloquei aqui no slide as informações para ficar mais simples de vocês não terem que anotar, vocês conseguirem tirar prints, se for auxiliar, porque vocês também atuam aqui em São Paulo. Então, a primeira DDM, ela é localizada no centro, aqui de São Paulo, dentro do complexo da Casa da Mulher Brasileira, e o complexo da a Casa da Mulher Brasileira, na verdade, ela é o modelo ideal, é o modelo, assim, do melhor dos mundos em termos de enfrentamento à violência doméstica. Lá dentro desse complexo, nós encontramos esse atendimento multidisciplinar que eu disse para vocês, agora que estava previsto no artigo 8º e no 10º-A. Então, nós encontramos uma delegacia de polícia, nós temos o GVID, que é o grupo do Ministério Público, responsável por este enfrentamento, nós temos a Defensoria Pública, nós temos o Tribunal de Justiça, também a presença de assistentes sociais, psicólogas para fazer esse atendimento. Além dessa primeira DDM, nós temos a segunda DDM localizada na Zona Sul, onde está o endereço para vocês com o telefone. Vou passar a tela para a próxima. A terceira DDM, que se localiza no Jaguaré, em especial atuo bastante nessa área, na Zona Oeste de São Paulo, nessa questão de enfrentamento de violência doméstica. Também temos a quarta DDM na Zona Norte, que está o endereço, o horário de funcionamento e o telefone para vocês. Vou passar para a próxima tela. A quinta DDM na Zona Leste, também. A sexta DDM na Zona Sul. Estou deixando um tempinho e mencionando para vocês para que seja possível tirar os prints, aqueles que entenderem necessário. Temos agora a sétima DDM também na Zona Leste, a oitava DDM também na Zona Leste, ambas 24 horas. E, por fim, a nona DDM, que se localiza na Zona Sul. E aí está o endereço de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas. As delegacias de defesa da mulher, muito embora eu tenha dito para vocês que só em São Paulo um número expressivo de delegacias, elas são insuficientes ainda para que sejam feitos esses registros. Eu comentei aqui com vocês 9 DDMs físicas que se localizam aqui em São Paulo. Mas, de acordo com dados oficiais da própria Polícia Civil, 1/3 dessas ocorrências, ou seja, 30% das ocorrências que são levadas ao conhecimento da Polícia Civil, são ocorrências que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher. E justamente por isso, que durante a pandemia percebeu-se a necessidade dessas ocorrências e desses registros de violência serem levados ao conhecimento da autoridade policial de uma outra forma, que não só a presença física da vítima. E, pensando justamente nisso, foi implementada a primeira delegacia, né? Na verdade, a Delegacia de Defesa da Mulher online. Para fazer o acesso, basta, pelo menos aqui em São Paulo, procurem nos estados de vocês, acessar o site da Delegacia Eletrônica, e quando vocês acessarem esse site que está aparecendo para vocês, vocês vão entrar diretamente nesta tela. Tem a possibilidade de comunicar a ocorrência, complementar o boletim, acompanhar o andamento, e agora eu vou chamar a atenção para as ocorrências que podem ser registradas de forma online e as que não podem. Nas ocorrências que podem ser registradas de forma online, do lado desse círculo vermelho que eu coloquei para vocês, tem a possibilidade do registro de violência doméstica. E do lado está escrito dúvidas, clique aqui. Neste clique aqui, vocês conseguem encontrar uma cartilha que foi feita pela própria Polícia Civil,
com todas as informações, explicando passo a passo para o registro de uma situação de violência envolvendo uma mulher. Então, até para eu não me alongar demais nesse assunto, quem quiser se aprofundar, existe essa possibilidade e essa cartilha que foi confeccionada pela própria Polícia Civil. E agora, chamando atenção para os crimes que não podem ser registrados ali, né, não podem ser levados ao conhecimento da autoridade da forma online. A questão do estupro, homicídio e latrocínio. Justamente porque a persecução penal, na verdade, desses crimes envolve uma série de diligências. Por exemplo, num caso de estupro de vulnerável. Aquela mulher ela vai precisar fazer um exame no IML, por exemplo, e para isso ela vai precisar da requisição, que só pode ser concedida pela autoridade policial. Então, até para que as providências sejam tomadas de uma forma mais efetiva, optou-se por esses crimes não poderem ser registrados da forma online. Vou interromper aqui meu compartilhamento e voltar para a tela. Tudo certo? Acho que foi. Vamos lá, então, continuando aqui a nossa explanação. Essa delegacia de defesa online da mulher, ela recebe ocorrências de todo o estado de São Paulo. É bastante importante que vocês saibam que a competência é abrangente aqui em São Paulo. E no seu estado, vocês procurem também entender se existe o correspondente, ou a forma que é possível ser feito isso. Vamos avançar um pouquinho mais no conteúdo, sempre me preocupando aqui em mapear os principais pontos para vocês, enquanto aplicadores e intérpretes do direito conseguirem manusear a lei de uma forma tranquila. Nós vamos começar agora a tratar das medidas protetivas de urgência. Eu vou falar um pouquinho sobre elas no âmbito geral, e depois nós vamos ver as medidas protetivas em espécie. Quando eu falo de medida protetiva, eu vou ter que olhar dos artigos 18 até o 24 da Lei 11.340 de 2006. Existem, como eu disse, algumas espécies de medidas protetivas. Existem medidas protetivas que vão obrigar o agressor a fazer ou não fazer uma determinada conduta, estão previstas no artigo 22 da Lei Maria da Penha. Existem outras medidas protetivas que obrigam a ofendida, e existem medidas protetivas que existem justamente para tutelar o patrimônio daquela mulher e evitar, por exemplo, que a violência patrimonial continue acontecendo, mesmo fim daquele relacionamento. O rol de medidas previstas nesses artigos que eu coloquei para vocês é um rol de medidas meramente exemplificativo. Ou seja, no caso concreto, diante das peculiaridades daquela situação, se perceber a necessidade da adoção de uma outra medida que não está ali prevista, sem problema nenhum. É mais para dar um norte para o aplicador do direito, nesse caso, para o magistrado. Medidas protetivas de urgência, isso é bastante importante. A gente não pode perder de vista que elas são cautelares. Então, alguns pressupostos devem estar presentes para que ela seja concedida. O primeiro desses pressupostos é o fumus comissi delicti, ou a plausibilidade ali do direito de punir, ou como preferem alguns não, como de fato indícios suficientes de autoria ou prova da materialidade. Tudo isso está contemplado nesse primeiro pressuposto, que é o fumus comissi delicti. Além disso, tem que estar presente o segundo pressuposto, que é o periculum libertatis, que é justamente o perigo concreto que a permanência daquele suspeito em liberdade pode culminar para as investigações, quando em sede de inquérito policial, ou na ação penal. Como que é feita, como que, na verdade, esse procedimento de aplicação das medidas protetivas? Nós vamos ver todas elas agora, uma por uma,
mas eu posso aplicar essas medidas protetivas de forma isolada, aplicando uma ou duas, ou quantas forem necessárias, diante do caso concreto, mas eu também posso fazer a aplicação dessas medidas protetivas que estão previstas na Lei Maria da Penha, juntamente com medidas cautelares diversas da prisão, que estão previstas no artigo 319 e 320 do Código de Processo Penal. Ok? Como nós vamos ver, as medidas protetivas de urgência, elas vão importar em alguma restrição de liberdade daquele indivíduo que está sendo acusado, enfim, investigado. Por essa razão, as medidas protetivas de urgência, elas só podem ser decretadas por autoridade judicial competente. Não é possível que uma pessoa tenha a sua liberdade cerceada, senão por uma autoridade judicial, em decorrência de uma investigação, enfim. Quem pode requerer as medidas protetivas de urgência? Importante. O artigo 19 da Lei Maria da Penha determina que o juiz ele pode conceder as medidas protetivas de urgências a requerimento da parte ou a requerimento do Ministério Público. E a requerimento da parte, como pode acontecer? Muitas vezes ela acontece no momento de registro da ocorrência, que a mulher já pode, naquele momento, fazer o pedido perante a autoridade policial, que vai remeter esses autos para o juizado responsável, competente para análise do pleito, ou é possível que essa ofendida converse, por exemplo, com o GVID e apresente pelo Ministério Público, ou por nós, enquanto advogados, ser feito também esse requerimento das medidas protetivas. Importante. Outro aspecto importante sobre a medida protetiva. A questão do contraditório prévio à decretação dessa medida. Em algumas situações, permitir o contraditório prévio para o autor dos fatos, vai culminar, na verdade, na ineficácia daquela medida, porque muitas vezes a mulher está residindo no mesmo imóvel, e ter esse contraditório prévio, muitas vezes, vai fazer com que a medida mesmo ela perca a função que é evitar que ela passe por mais situações de violência. Então, é muito comum, dentro da Lei Maria da Penha, que se defiram essas medidas protetivas sem o contraditório da parte contrária, porque a intenção é justamente que cesse essa situação de violência. Por fim, um aspecto bastante importante dessa parte geral das medidas protetivas de urgência é justamente a possibilidade delas serem substituídas no curso do processo, se elas se mostrarem insuficientes, ou elas podem ser revogadas no caso do quadro de violência ter cessado, enfim. Ou seja, elas não têm esse caráter perpétuo, como eu disse, elas são cautelares que visam justamente retirar aquela mulher da situação de violência para que depois sejam tomadas outras providências. Agora nós vamos passar, agora que eu disse um pouquinho para vocês sobre os aspectos gerais das medidas protetivas, nós vamos conversar sobre os aspectos específicos. Agora nós vamos falar das medidas protetivas que obrigam o agressor, que estão previstas no artigo 22 da Lei 11.340 de 2006. O primeiro dos pedidos que pode ser feito é a restrição ou a suspensão da posse ou do porte de armas do agressor. E em que sentido? Existem alguns profissionais que, em decorrência da própria natureza da profissão, se utilizam aí, têm a permissão de porte ou posse dessa arma de fogo. Considerando que isso, dentro de um contexto de violência doméstica, pode vir a culminar numa fatalidade, é possível, nesses casos, obviamente que eu estou falando aqui de situações que o agente ele tem a posse ou porte de armas de forma regular, senão ele vai responder por um outro crime. Ok? Então, eu preciso, na verdade, ficar atenta para entender se existe a necessidade de fazer esse pedido ou não. Além disso, existe a possibilidade
de ser determinado o afastamento do agressor do lar, do domicílio ou de convivência do local com a vítima. Além disso, proibição de aproximação da ofendida, dos seus familiares e das testemunhas, e, às vezes, da frequentação mesmo de lugares que são habituais da vítima. Aqui existe esse intuito de preservação da integridade física e psíquica dessa vítima, mas também para a preservação de fontes de prova para que sejam levados ali aos autos, porque muitas vezes pode existir uma testemunha que o agressor ter o acesso direto, por exemplo, ao local de trabalho dela, vai, de alguma forma, dificultar as investigações. Então, é nesse sentido também de preservação da prova. Além disso, eu posso requerer, na medida protetiva, a restrição ou a suspensão do agressor em relação aos filhos, e essa restrição ela vai acontecer em caráter temporário. Não é para que o pai ou a mãe, como eu já expliquei na outra semana, que o agressor pode ser de ambos os gêneros, não para que ele pare de visitar os filhos, mas para que seja possível, na verdade, uma apuração melhor desses fatos e que essas visitas sejam restabelecidas no momento em que atenda ao melhor interesse dessa criança. Além disso, também posso pedir dentro desse artigo 22, das medidas protetivas que obrigam o agressor, a prestação, ali, a fixação de alimentos provisórios, justamente porque algumas questões não podem esperar até o deslinde da causa para que sejam cumpridas. Criança ou a mulher que está nessa situação de violência, eu posso pedir os alimentos tanto em relação à mulher como em relação aos filhos, precisam desses alimentos, então eu posso fazer o pedido ali para que se fixe, e isso também possibilita a mulher da saída nessa situação de violência. Então, falamos dos aspectos gerais das medidas protetivas, agora das medidas protetivas que obrigam o agressor, e eu vou agora falar sobre as medidas protetivas de urgência que obrigam a ofendida, juntamente com aquelas medidas que visam tutelar essa questão patrimonial, para que ela não continue sofrendo essa violência patrimonial, findo o relacionamento. Então, vamos lá. Como eu disse para vocês, elas estão previstas nos artigos 23 e 24 da norma. Também trata-se de um rol taxativo, tanto o artigo 23 como o 24, e é possível que em situações extremas de violência, o magistrado, diante do caso concreto, determine, por exemplo, o encaminhamento dessa vítima ou dos seus dependentes a um programa oficial, com centros de atendimento multidisciplinar, para que essa mulher ela receba essa atenção especial necessária para que ela saia, muitas vezes, desse ciclo da violência. Por exemplo, em casas-abrigos, a Casa da Mulher Brasileira tem uma casa de passagem para auxiliar essas mulheres. Enfim, além da possibilidade de inseri-las nesses programas de acolhimento e de proteção, realmente, também é possível que após o afastamento do agressor, ou seja, após deferida a medida protetiva prevista no artigo 22 de afastamento do agressor, a mulher ela seja reconduzida, juntamente com eventuais dependentes, para o domicílio, para o seu lar, para a sua residência. Além disso, encontramos ali no artigo 24 também a possibilidade de ser determinado pelo magistrado a restituição de bens desta mulher, ou seja, aqueles bens que são de propriedade da mulher e que não existe discussão entre o patrimônio comum ali do casal, a restituição imediata. E qual que é a importância desse artigo? Muitas vezes as mulheres, elas saem da residência para registrar a ocorrência com a roupa do próprio corpo, um documento, um celular, e assim que elas conseguem sair de casa. Então, muitas vezes elas não conseguem elas não pegam uma troca de roupas. Então, ficar atento, enquanto aplicadores do direito, se existe essa necessidade de restituição de bens, ok? É possível fazer esse pedido.
Além disso, é possível também requerer, e isso é para aqueles casos em que existe, por exemplo, bens comuns do casal, é possível requerer a proibição temporária para compra e venda e locação de bens que são de propriedade comum do casal, justamente para evitar que ocorra, por exemplo, que de alguma forma ali o suspeito, o investigado, ele tente dilapidar o patrimônio comum do casal e de alguma forma essa mulher saia novamente prejudicada por uma nova violência que foi praticada. Além dessa proibição de compra e venda de bens comuns do casal, também é possível a revogação de todas as procurações que foram outorgadas por essa mulher ao seu parceiro na constância ali da relação. Porque em muitas situações a mulher às vezes vai outorgando procuração para resolver uma determinada situação e acaba esquecendo, e o que se viu com o passar do tempo é que foi a utilização dessas procurações para atingir essa mulher de alguma forma. Então, existe a possibilidade de todos esses pedidos para tutelar essa situação, e a importância de dizer justamente para que quando os senhores forem consultados em relação a isso, se preocupem e prestem atenção a esses pormenores que eu estou colocando, porque tudo tem uma razão de ser dentro da Lei Maria da Penha. Além disso, é possível até fazer o pedido de fixação de uma caução provisória mediante depósito judicial para garantir que aquela mulher, ao final do processo, ela vai ser ressarcida pelos danos que ela sofreu. Danos de natureza física, emocional, etc., mas a violência doméstica, além de configurar um ilícito penal, ela também configura um ilícito civil. Então, para garantir justamente a reparação de danos para essa mulher. Além disso, posso pedir até a manutenção do vínculo trabalhista dessa mulher por até 6 meses naquele local de trabalho, quando ela é obrigada, por essas questões da violência doméstica, a se retirar por um tempo do seu ambiente de trabalho. Olha quantas medidas eu trouxe para vocês agora e as especificidades de cada uma delas. É pouco tempo, estou tentando falar pausadamente para vocês irem compreendendo e cada vez mais se familiarizando com o assunto, mas eu vou chamar bastante atenção para vocês. Nós falamos sobre medidas protetivas que obrigam o agressor, medidas protetivas que obrigam a vítima e as que têm relação aí com essa questão patrimonial. Nós falamos de medidas protetivas de urgência de natureza civil, penal e trabalhista. E por que eu estou chamando a atenção para vocês? Porque, como eu disse, a lei é maravilhosa. E parafraseando o Dr. Maurício Januzzi, que eu já comentei aqui no começo, o professor Zaquimi também, eu tenho que apresentar para vocês essa parte teórica, mas eu também tenho que apresentar a vida como ela é, para que vocês depois não saiam da graduação, ou mesmo que tenham saído, mas que vão ter contato, na verdade, com essa questão da Lei Maria da Penha e vão ficar surpresos. Em decorrência dessas diversas naturezas das medidas protetivas, não existe ainda um consenso jurisprudencial de como elas, na verdade, de onde elas devem ser pedidas. Existe medida protetiva sendo ajuizada no juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher, principalmente as de caráter penal, que são por esse juizado apreciado. Existem medidas protetivas sendo ajuizadas frente à vara de família e sucessões, e também com essa questão trabalhista, existem medidas protetivas sendo propostas lá. Espero que daqui a um tempo nós consigamos, na verdade, discutir isso de uma forma mais tranquila e pacificada, talvez. Mas a vida como ela é assim que funciona, até para que os senhores saibam e tenham contato. É isso que prevê a norma, muito embora exista a previsão de que o juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher, ele é o competente para julgar todas essas medidas que envolvem essa situação de violência. Para que exista a implementação de tudo isso, para que tudo isso funcione, é preciso, enfim, uma questão política de realocação de recursos, então ainda não foi feito. Mas vamos colocar aqui na nossa lista para a gente ir acompanhando e ver se essas mudanças vão acontecendo com o passar do tempo.
E, por fim, estamos caminhando aqui para os nossos minutos finais. Vamos comentar um pouquinho sobre o único crime previsto na Lei Maria da Penha. Sim, é o único crime previsto na lei. E eu não quero... As pessoas que estão me assistindo aqui, por favor, não falem mais. Eu encontro muita gente falando, porque foi o crime da Lei Maria da Penha. Os crimes, eles estão previstos no nosso Código Penal, mais especificamente na parte especial do Código Penal e na legislação penal extravagante. Até 2018, não existia nenhum crime previsto na Lei Maria da Penha. Ok? E aí, o que na verdade, passou a acontecer em dessa situação? Só pegar aqui. O que aconteceu? Quando as medidas protetivas de urgência, na verdade, elas eram descumpridas, tinha uma discussão muito grande se configurava a infração penal do crime de desobediência, que é previsto no artigo 330, e com a edição dessa lei em 2018, essa questão foi mais facilmente, na verdade, trabalhada e discutida. Então, a Lei 13.641 de 2018 foi a responsável por inserir esse dispositivo na Lei Maria da Penha. Então, atualmente, como é que funciona? Eu disse que antigamente tinha essa discussão a respeito de se configurava ou não o crime de desobediência. A maioria entendia que não configurava o crime de desobediência. Atualmente, o que se entende? Que teve descumprimento da medida protetiva prevista na Lei Maria da Penha, vai responder pelo crime do artigo 24A da Lei Maria da Penha, independentemente da ocorrência e da prática de outros crimes. Se conseguiu, de fato, consumar uma lesão corporal e etc., vai responder independentemente da violência praticada. E aí, agora eu vou entrar numa parte sujeito ativo, sujeito passivo, até para a gente começar a destrinchar essa mudança legislativa que é bastante recente. E antes disso, vou chamar a atenção para o fato de que, como nós estamos tipificando essa conduta, considera-se uma novatio legis impégius, ou seja, que vai prejudicar ali essa questão do acusado, né, no descumprimento da medida. Então, ela vai ser aplicada dos fatos que aconteceram no dia 4 de abril de 2018 em diante. Aos fatos que aconteceram antes, não será aplicado, não tem como você criminalizar uma conduta que antes não era crime, ok? Então, vamos lá. Qual que é o bem jurídico tutelado aqui nesse crime de descumprimento das medidas protetivas de urgência? É a administração da justiça. Em um primeiro plano, e em segundo plano, é a questão da mulher que está nessa situação de violência e que é beneficiada com a concessão, na verdade, beneficiada nem é a palavra, mas que é ali auxiliada pela concessão da medida protetiva de urgência. Sujeitos do crime. É um crime próprio, porque o sujeito ativo, ou seja, a pessoa que vai cometer, o autor desse fato, ele só pode ser uma pessoa que está sujeita ali ao cumprimento de uma determinada medida protetiva de urgência, ok? Qual que é o objeto material desse crime? Ou seja, a coisa ou a pessoa sobre a qual recai a proteção jurídica. É a decisão judicial que defere a medida protetiva de urgência. Vocês vão entender até o final aqui das minhas palavras o porquê eu estou frisando isso. Atenção à redação desse artigo 24A, porque ele diz o seguinte: descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta lei. Se o fundamento da concessão da medida protetiva foi outro que não a Lei Maria da Penha, não será possível, sob pena de analogia in malam partem, a ocorrência deste crime, porque o texto de lei determina que só vai estar configurado o descumprimento ali, portanto, esse crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, se a medida protetiva está prevista na Lei Maria da Penha,
Um aspecto bastante importante para vocês fixarem e terem bastante atenção, até no momento que estiverem fazendo os requerimentos e fundamentar nessa questão da Lei 11.340. Além disso, o tipo subjetivo é o dolo, seja ele direto ou eventual, não admite-se, então, descumprimento culposo da medida protetiva. Trata-se, então, de um crime formal, independente de alcançar-lhe o resultado, o mero descumprimento da medida de forma dolosa já estará consumado esse crime. E muito importante agora para os meus amigos que trabalham nessa área de penal, não existe, por disposição expressa que está no parágrafo 2º do artigo 24A, a possibilidade do delegado de polícia arbitrar fiança no caso da ocorrência deste crime, no caso da prisão em flagrante. Isso importa dizer o quê? Que preso em flagrante, esse crime também admite a prisão em flagrante, ok, que está prevista no parágrafo 2º, preso em flagrante pelo descumprimento de medida protetiva, o agressor ele terá que ficar ali sob custódia até a audiência de custódia, não vai ser permitida a fixação de uma fiança por vedação expressa da Lei Maria da Penha, justamente porque existem outros elementos que têm que ser analisados antes de ser concedida a fiança e etc. E aí, eu vou para o último ponto, já com saudades aqui da minha explanação, vou falar sobre uma discussão que existe a respeito da natureza jurídica dessa infração penal, do artigo 24A. Por quê? Porque o artigo 24A, ele prevê a pena de detenção de 3 meses a 2 anos. Quem é da área penal já deve estar pensando, 3 meses a 2 anos, infração de menor potencial ofensivo, é julgado pelo GCRIM. Existe uma discussão muito grande a respeito de qual é a natureza, né, jurídica, se é aí, nesse caso, na verdade, uma infração de menor potencial ofensivo ou se é um crime. No direito, nós temos algumas correntes, nesse caso específico nós temos 2. A primeira corrente entende que, como o bem jurídico tutelado é a administração da justiça, o descumprimento da medida protetiva de urgência não se trata de um crime praticado com violência doméstica e familiar contra a mulher. E, portanto, tendo um bem jurídico tutelado à administração da justiça, não sendo praticado dentro do contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, é possível a aplicação da Lei 9.099 de 95 e, portanto, este fato deveria ser julgado pelo Juizado Especial Criminal. A segunda corrente, da qual eu particularmente me filio e entendo que até pela interpretação, todo o espírito da norma é a mais adequada, entende que o mero descumprimento dessa medida protetiva, por si só, já configura uma violência psicológica a essa mulher, porque se foi determinado ali a defesa, na verdade, a proteção daquela mulher e que aquele homem não se aproxime dela naquelas circunstâncias, naquelas situações, o descumprir isso dolosamente não é a intenção efetiva de continuar perpetuando essa espécie de violência? Então, nesse sentido, eu entendo que como o artigo 41 da Lei Maria da Penha veda a aplicação da Lei 9.099 de 95 aos casos de violência doméstica, não seria possível, no caso do único crime justamente que está previsto nesta lei, se possível a aplicação de institutos despenalizadores que estão previstos na Lei 9.099 de 95, justamente sob pena de esvaziamento do sentido da própria criação do tipo penal. Mas respeito as outras opiniões, coloquei as duas para os senhores, e até para propor uma reflexão, porque muito do enfrentamento a essa questão da violência vem dessa necessidade da gente refletir e trocar. Não existe uma receita pronta para o enfrentamento a essa espécie de violência. Se existisse, nós não estaríamos debatendo aqui sobre isso. Então, eu finalizo aqui a minha explanação de hoje, tratando desse crime de descumprimento da medida protetiva de urgência, e relembrando
que no encontro de hoje nós também vimos a questão das políticas públicas, formas de atendimento dessas mulheres nas delegacias de defesa da mulher, o motivo pelo qual as DDMs foram implementadas, a forma como deve acontecer esse depoimento especial dessa mulher, os telefones, passei aqui alguns telefones e locais das delegacias de defesa da mulher para vocês, falei sobre a existência de uma DDM online, quais crimes podem ou não serem registrados pelo meio eletrônico. Além disso, falamos das medidas protetivas de urgência, os aspectos gerais e também os aspectos mais específicos. Finalizando, agora, comentando sobre o artigo 24A, que é, agora todo mundo já sabe, o único crime que está previsto na Lei Maria da Penha. Eu gostaria muito de, na verdade, assim, eu ficaria aqui por horas conversando com vocês sobre isso, porque eu acho que a violência de gênero é uma violência que afeta a todos, independente aí de classe social, enfim, em algum momento, independente das nossas diferenças, que por óbvio, a violência doméstica e familiar contra a mulher em relação a mulheres brancas, pretas, asiáticas, elas vão ter cada uma as suas peculiaridades, mas que todos nós, enquanto mulheres, estamos sujeitas a passar por isso. E muito feliz de poder ter esse espaço para dividir com vocês algumas experiências e compartilhar aqui, porque eu acredito que só nessa discussão, nesse debate, trocando essas experiências, nós vamos conseguir realmente mudar algo na vida prática de todos nós. E eu agradeço imensamente, mais uma vez, ao professor Zakimi, e eu devolvo a palavra para o nosso encerramento. Muito bem. Obrigado, doutora Giovana Cardoso Romano, pela sua exposição. E até confesso, veja, a doutora sabe, porque nós nos conhecemos, eu não milito na área criminal, né, eu advogo na área de família, enfim, advogo, né, na área de direito civil, não especificamente na área criminal, e sempre no escritório quando tem algo relacionado, né, ao direito criminal, ainda que seja, né, em relação à proteção da mulher, que foi, portanto, né, que sofreu uma violência, né, própria da Lei Maria da Penha, eu sempre, na verdade, me socorro de um colega, advogado criminalista, para que possa trabalhar conjuntamente. Cuido, portanto, da área civil, da área, portanto, de família, e o colega toma conta, portanto, da área criminal. Isso é importante ressaltar, é importante lembrar, porque para que o advogado não se aventure, né, o advogado não vá para uma área da qual ele não domina, da qual ele não tem conhecimento, da qual não tem expertise, né? Isso é muito importante, porque para um melhor atendimento da mulher, até mesmo na própria delegacia, ou até mesmo na própria circunstância, né, do inquérito, do processo criminal, enfim, é importante, né, o advogado com essa expertise na área criminal, enfim, para poder comandar, para poder caminhar. E aí a gente fica, portanto, na outra vertente, que é a questão de família, a questão do direito civil, e assim por diante. Não dá, para você que está nos assistindo, que é advogado, é advogada, não dá, na verdade, para abraçar absolutamente tudo. Não funciona assim. Hoje, no direito não funciona assim. Nós estivéssemos falando, na verdade, 30, 40, 50 anos, né, no tempo, lá atrás, é uma outra perspectiva, uma outra realidade, uma outra sociedade, portanto, e o direito se desdobrava de uma outra forma, né? Mas nós temos hoje, né, uma segmentação, uma divisão do direito em vários ramos, assim por diante, até por conta da própria necessidade, né? Necessidade de um trabalho bem separado, bem dividido aí nesses ramos, portanto, do direito. Bem colocado pela doutora Giovana Cardoso Romano, essas medidas protetivas de urgência, nesses aspectos práticos da Lei Maria da Penha. Só ressaltando para você que está nos assistindo, que é advogado e advogada, no outro estado, nós estamos aqui em São Paulo, mas você que advoga, portanto, em outros estados da federação, enfim, pode consultar lá no buscador de sua preferência na internet, pode consultar a Secretaria de Segurança Pública, né, do seu estado, para saber toda a estrutura, portanto, em prol da defesa dos direitos da mulher, da proteção da mulher e assim por diante. E aí, segmentando a própria pesquisa, colocando lá delegacias da mulher, Estado
X, né? Ou delegacias de proteção da mulher, ou delegacia de defesa da mulher, estado tal, você vai ter, portanto, aberto na sua tela, exatamente toda uma listagem, né, exatamente isso, onde você pode navegar, onde você pode procurar, né, a melhor estrutura para amparar aí, né, os seus direitos. E sempre consulte, óbvio, né, consulte lá, o advogado, a advogada, quem estiver nos assistindo, que não seja, portanto, advogado e advogada, é importante, desde o início, né, se fazer acompanhado exatamente lá, de um advogado, de uma advogada, para ser melhor assistido, melhor amparada. É exatamente isso. Eu passo para a doutora Giovana para as suas considerações finais, mas me permita até um questionamento que a doutora pode colocar nas suas considerações finais, que é o seguinte: este momento que estamos vivendo agora, né, que é o momento já de segundo ano, né, da pandemia, só para poder contextualizar a pergunta, nós temos visto em São Paulo, por exemplo, um aumento, uma crescente da violência contra a mulher, da violência doméstica. Existe aí uma circunstância dessa natureza, e isso que se impõe por conta do home office, por conta aí do distanciamento social, estamos um pouco mais reclusos, né, nos lares, enfim, existe esse desdobramento, esta consequência, portanto, num aumento, numa crescente de violência doméstica. Aí eu já passo também para as suas considerações finais. À vontade. Bom, então vamos lá. Respondendo até esse questionamento, nós vivemos uma real pandemia, uma epidemia dentro da pandemia. Muitas das, vamos dizer assim, situações que existiam e que antes todos nós poderíamos ter ali, sair de casa, trabalhar e etc. Esse convívio, vamos dizer assim, forçado, de alguma forma, tem aumentado e muitos casos de violência doméstica contra a mulher e contra dependentes que também se encontram nessa situação. Justamente porque essa mulher, agora, ela não está saindo da residência, ela está cada vez mais ali inserida nesse contexto de violência, muitas vezes não conseguindo conversar e levar a ocorrência desses fatos para outros parentes, para colegas, para amigos que possam auxiliá-la a sair dessa situação. Então, um crime, na verdade, esse contexto de violência que a mulher está submetida nesse momento de pandemia, ele está sendo concentrado e, na verdade, assim, houve um aumento assustador e expressivo dos casos, aumento assim que chega a mais de 200% dos registros das ocorrências, e ter que conduzir essas ocorrências durante a pandemia, na verdade, conduzir essas investigações durante a pandemia, também não deve estar sendo muito fácil em relação à Polícia Civil, que você não pode, por exemplo, determinar condução coercitiva em determinadas situações. Então, nesse momento de pandemia, esses casos aumentaram e muito, diante de todas essas particularidades que eu comentei com vocês e tantas outras que eu poderia passar a noite aqui elencando e não seriam suficientes. Vou agora para minhas considerações finais, agradecendo mais uma vez a oportunidade de estar aqui expondo esse conteúdo que eu acredito que seja de relevância não só profissional, mas pessoal, para nós, enquanto mulheres e enquanto aplicadores do direito, entendermos o porquê da criação de uma determinada lei, tirar determinados preconceitos que às vezes nós temos ao escutar sobre uma determinada lei, entender, na verdade, o porquê que ela foi criada e qual foi o intuito, e deixar aqui registrado para todas as mulheres que me escutam, em especial, o meu apoio e o meu respeito em relação a todas elas, dizer que a violência doméstica e familiar, ela está presente em todas as classes sociais. Essa semana a gente, na verdade, acompanhou aí um julgamento emblemático de um feminicídio, que a vítima era uma advogada, então ela independe de instrução, classe social, etnia, ela está presente em toda a sociedade, porque, de acordo com pesquisas, isso não sou eu que estou dizendo, eu aprendi com mulheres maravilhosas que já se dedicam aí nessa questão do enfrentamento à violência doméstica há um bom tempo. É proporcional dentro de um Estado a relação. Quanto maior a desigualdade do gênero, maior
quanto maior a desigualdade de gênero, maior é a violência doméstica e familiar contra a mulher que acontece no seio daquela sociedade. Então, deixar aqui o meu acolhimento de alguma forma para essas mulheres e dizer que eu acredito nelas. Porque num país em que a cada 10 mulheres, 7 já se reconhecem enquanto vítimas de uma dessas espécies de violência, isso importa dizer que agressores, você pode conhecer um deles, pessoas que estão reproduzindo essa forma de comportamento, e que a palavra dessa mulher tem muita importância, porque muitas vezes essas agressões, todas essas violências que nós trabalhamos, acontecem no âmbito privado. Então, deixar aqui a minha empatia, dizer que eu acredito em vocês e que nós estamos juntos, e chamando também os meus colegas da advocacia para a gente continuar nesse enfrentamento, agradecendo ao professor Zakimi pela oportunidade e também ao Dr. Maurício Januzzi pela oportunidade de estar presidindo as comissões, pela confiança no meu trabalho e por me incentivar todos os dias, enquanto mulher criminalista, a não esmorecer diante dos desafios que eu encontro, principalmente nessa questão de enfrentamento à violência doméstica. Desejar uma excelente noite para todos vocês e uma excelente semana. É isso. Muito bem. Agradecendo mais uma vez a doutora Giovana Cardoso Romano pela sua exposição. Eu digo que foi uma exposição clara, uma exposição didática, uma exposição, portanto, exemplificativa, o que ajuda, na verdade, a vocês que estão nos assistindo a compreender este contexto, justamente, aí de medidas protetivas aí de urgência com relação à Lei Maria da Penha. E agora, me permitam quebrar um pouco aqui o protocolo, às vezes a gente faz isso, né? Vou tirar aqui uma foto, uma selfie, né? A doutora está de forma remota, mas depois eu encaminho a selfie. Muito bem. Encaminho a selfie para a doutora depois, que tranquilo, faço questão de fazer o encaminhamento. E a você que está nos assistindo, estamos chegando, portanto, aos momentos finais da nossa aula especial, que tratou deste tema importante de medidas protetivas, de urgência e seus aspectos práticos da Lei Maria da Penha. Você que está nos assistindo, você já é inscrito no canal da TV Damásio? Não? Então não perca tempo. Agora, né, vamos até pausando aqui um pouco, inscreva-se no canal da TV Damásio, agora mesmo, porque aí você vai ser avisado. Clica ali no sininho também, porque aí quando nós tivermos um vídeo novo aqui no canal, você será avisada, portanto que nós estamos numa nova aula, num novo vídeo do canal da TV Damásio. Você sabe, se você quer direito está aqui no canal da TV Damásio, né, no YouTube. Uma grande satisfação, uma grande alegria poder contar com a sua audiência. Gostou dessa aula especial? Dá um like para a gente, não esqueça, dá um like. Por que isso? Porque isso nos incentiva, isso nos ajuda a propagarmos esta aula, né, cada vez mais aí pela internet. Algo muito importante, este tema que nós trabalhamos hoje, um tema de suma importância, um tema atualíssimo, um tema da ordem do dia. Ajude-nos, dê um like aí, portanto, neste vídeo também, né? E eu quero, ultimando, portanto, os nossos momentos, eu quero aqui fazer um agradecimento especial a todos os trabalhadores, a todos os funcionários, né, que estão nos assistindo aqui nos estúdios da TV Damásio, né? Os funcionários, as funcionárias que estão aqui. E hoje, embora você não tenha visto, né, nós temos aqui um corpo de funcionários são todas as mulheres aqui dos estúdios Damásio, estão aqui hoje, né, trabalhando, portanto, nesta transmissão para você, né, nos estúdios aqui da TV Damásio. Então, os meus agradecimentos, os meus cumprimentos pela atenção, pela dedicação, né, exatamente dos funcionários, de modo geral, dos estúdios Damásio, que levam até você a melhor transmissão, o melhor som, a melhor imagem, tudo isso para que você possa mergulhar, portanto, cada vez mais. Em outras aulas também, aqui das aulas especiais, nós temos aulas de direito constitucional, de direito administrativo, de direito penal, processo penal, direito civil, direito eleitoral, direito notarial e registral, direito das sucessões, enfim, uma gama enorme de temas estão sendo tratados aqui nas aulas especiais. E nós esperamos, portanto, contar cada vez mais com a sua audiência e que isso nos ajuda, isso nos fortalece bastante. Agradeço, portanto, a doutora Giovana Cardoso Romano, né, por esta brilhante aula aqui na TV Damásio, e a todos vocês que nos assistem. Até uma próxima oportunidade. Até logo.